IBM como especialista em mainframe. Por que mainframe e Linux One? Linux One, na verdade, é um mainframe que só roda Linux. Eu vou passar uma palestra para você sobre a interatividade entre Linux One e mainframe software livre. Vamos começar. Essa é a agenda que eu pensei hoje. É uma agenda meio grande, alguns tópicos eu vou passar mais rapidamente. Tá? Primeiro, eu não sei se vocês já sabem, mas esse é um vídeo bem legal. Bom, imagino que vocês perguntam, se questionam o que a IBM faz num fórum de software livre, né? A IBM já participa, não como patrocinadora, mas muitas vezes como palestrante ou contribuidora de software livre, e no FISLI há muito tempo. E efetivamente, esse é o primeiro ano que a IBM tem um stand oficial, que a gente está patrocinando o FISLI, é uma nova jornada para nós. A IBM mudou muito. Quem achava que a IBM só produzia mainframes que ocupam a sala inteira ou outras coisas, ou só software fechado, hoje a IBM é outra IBM. Então, eu preparei também algumas coisas sobre números de software livre. Isso aqui é uma pesquisa que falam algumas coisas. Por exemplo, 65% das empresas usam software livre. Outras 55% têm software livre em produção. 65% das empresas estão contribuindo com software livre. Eu imagino o software livre é uma realidade para nós. 76% possuem planos de usar containers. 36% já usam em ambientes de teste e 37% já usam em ambiente de desenvolvimento. Uma em cada 3 empresas possuem equipes e recursos dedicados para software livre. Sistemas operacionais são as tecnologias mais usadas em software livre, desde banco de dados, servidores de aplicação. O sistema operacional que mais é usado nas empresas como software livre. 34% das empresas possuem mais do que a metade dos seus desenvolvedores contribuindo com software livre. E prevê-se, há uma previsão que nos próximos 2 a 3 anos, cloud será o local onde mais haverá software livre em produção no mundo.
É óbvio, né? Só vai ter cloud. E qual o principal motivo para as empresas adotarem software livre? Qualidade das soluções, capacidade técnicas e habilidade de customização. Acho que é isso. Isso faz parte do que a IBM pensa para o futuro, do que a IBM, do que vocês aqui estão nesse fórum pensam, e eu acho que a gente faz parte disso. Eu vou falar agora um pouquinho sobre as Linux One. Uma pergunta: quantos de vocês sabem, já viram mainframe, já trabalharam com mainframe? Tá. Não chegou a 10. Tudo bem. Imagino que todo mundo já trabalhou com Linux, já gerenciou Linux, já tem aplicação com Linux. Então a gente fez uma máquina, ou duas na verdade, que só roda Linux. Isso é um mainframe, tá, pessoal? Se a gente resgatar um pouquinho o vídeo antigo, não é mais aquela máquina que lota a sala inteira, o data center inteiro, e gasta toda a energia do data center. O mainframe agora, ou já faz um tempo, né? Ele é uma máquina que, na verdade, o tamanho dela é 2 racks. Ou uma geladeira, ou 2 geladeiras uma ao lado da outra. E o Linux One foi feito, por quê? Porque a IBM entende que o futuro da economia digital vai rodar em Linux. A IBM aposta nisso, já vem apostando há algum tempo nisso. Então eu tenho 2 máquinas, as duas têm o nome de Pinguim Imperador, e o outro é o Saltador de Rochas. Eu vou falar um pouquinho sobre o Imperador, que é a máquina maior, tá? Ela é uma máquina que chega a 141 cores, 10 terabytes de memória. Eu consigo colocar esse número ali, 300 a 8.000 máquinas virtuais, depende da carga, né? Se eu tiver 10.000 ou 20.000 máquinas virtuais não fazendo nada, eu vou conseguir botar 20.000. 8.000 máquinas virtuais foi o que a IBM conseguiu colocando uma aplicação em produção. Um cluster de Java rodando em máquinas Linux. Dezenas de milhares de containers. É hoje o processador mais rápido do mundo. A gente tem um clock de 5.4 GHz. Sem falar no cache, eu tenho 4 níveis de cache nessa máquina. E se eu colocar uma máquina inteira, ela chega a mais de 2 GB de cache, L4. Eu tenho um poder massivo, um throughput massivo de I/O, então eu consigo colocar centenas de placas, na verdade 640 placas de I/O, todas para conectar storage, rede, ou até mesmo conectar uma máquina na outra. Eu tenho um processador dedicado para criptografia. Todo o algoritmo de criptografia é feito não no processador central, mas no processador de criptografia. Dessa maneira, eu faço offload de todo o código de criptografia para o processador que foi feito para fazer isso. E além de também um sistema que ele fica monitorando o sistema operacional e verifica quando tem anomalias. Então, eu tenho sistema analítico para evitar indisponibilidade no ambiente. Na verdade, é um data center, né? É um data center em uma caixa. 141 processadores. Eu tenho mais processadores spare. O que acontece? Os processadores spare, eles atuam quando há uma falha em um dos outros processadores. E o processador spare assume automaticamente a função do outro processador. Eu tenho um processador de I/O, que é aqueles SAPs lá, 24 processadores que estão na máquina só para fazer offload de I/O. E fora os processadores do subsistema de I/O mesmo, que é tudo processador power. Essa aqui é a cara do mainframe, tá? Com as portas abertas. Eu tenho em cima baterias. Para que baterias, né, pessoal? Imagina que uma
a tensão no data center muda, e por mais que eu tenha níveis e níveis de controle de energia com no-break, com um gerador, etc., se há um desequilíbrio na tensão de entrada, pode ser que a fonte não aguente, ou, enfim, se há algum problema de energia fora, eu tenho um conjunto de baterias que podem suportar até 15 minutos sem energia elétrica. Porra, mas por que eu vou fazer um mainframe com bateria se o disco não tem bateria? Sim, os discos Enterprise têm bateria. Então eu consigo, mesmo sem luz, aguentar um sistema operacional rodando, aplicação rodando, 15 minutos. Eu tenho, ali onde tem aquelas 1, 2, 3, 4, são os processadores principais da máquina. Tem 4 gavetas com processadores. Cada gaveta tem, em média, 36 processadores. Porque daí soma o SAP, soma os SPARE, soma tudo. No final, eu tenho 140 processadores. Tem um sistema de refrigeração baseado em água. Então, a água fica dentro da máquina e eu faço a refrigeração do processador com água. Eu tenho um refrigerador dentro da máquina. E além de todo o subsistema de I/O. Aquelas plaquinhas do lado ali e em cima. Isso aqui é as costas dela, tá? A parte de trás também, onde eu tenho todo o subsistema de I/O e a refrigeração, a saída de ar quente dos processadores. Aquela era uma máquina grande, agora eu tenho uma máquina um pouquinho menor. Ela chega a 20 cores, 4 TB de memória e 128 canais. É o pinguim menor. Então ela continua tendo os processadores SAP, continua tendo os processadores SPARE e continua tendo também os processadores de I/O. A diferença é o tamanho mesmo, tá? Aqui a cara dela, como ela é menor, a frente e o verso cabem no mesmo slide. Vocês podem notar que tem as gavetas de CPC, onde fala CPC Drawer, é uma gaveta com memória e CPU, tá? Tem CPC Drawers, tem as gavetas de I/O e também tem baterias. Agora vamos falar um pouquinho de software livre efetivamente no Linux One. Eu sei que esse slide é meio chato, porque ele tem muito ícone e quem senta lá no fundo não consegue ver direito. Mas, basicamente, todo o universo open source, tudo que roda em Linux One, ou Linux em mainframe. O que está ali é o que já está portado e suportado, ou suportado pela comunidade, ou suportado pela IBM, ou, por exemplo, Oracle, suportado pela Oracle. Eu tenho... Antigamente eu só rodava SUSE e Red Hat no mainframe. É importante falar, tá, pessoal? O Linux do mainframe, desde 2001, ele é suportado tanto por SUSE e Red Hat. O ano passado, a Ubuntu também passou a suportar Linux em mainframe. E a comunidade suporta Debian, Fedora, CentOS, Gentoo, Slackware, se vocês entrarem no kernel.org, vai ter uma versão de kernel para S390X, que é a arquitetura de mainframe. Aqui é um detalhamento do slide anterior, onde eu tenho todas as soluções de linguagem de desenvolvimento, banco de dados, streaming, gráfico, tudo que está sendo portado, ou já foi portado, ou recentemente vai ser portado. Então tem o OpenJDK, Cassandra, um monte de coisa. Isso aqui eu vou passar rapidinho, tá, pessoal? Porque se a gente for falar de cada um dos produtos, vão perder um pouquinho de tempo. Mas só para vocês terem uma noção que tem muita coisa que roda em Linux e mainframe.
Aqui tem orquestração, então tem o Docker. Eu suporto OpenStack também. Aqui tem mais um pouquinho, Big Data. Aqui algumas ferramentas de software livre que também são suportadas em mainframe. E aqui tem alguns produtos, recentemente CentOS versão 7 também foi suportado. Ele é suportado por uma empresa nos Estados Unidos, então não é a IBM que presta suporte. A Cinenomini é quem faz o suporte ao CentOS. Assim como ao Ubuntu, quem faz o suporte, quem dá o suporte é a Canonical. Novos pacotes, Docker, enfim, tem um endereço ali, depois se vocês, quando vocês forem baixar a apresentação, vai ter os detalhes maiores de tudo que é suportado. É importante, pessoal, dizer que além de ter todo o suporte da comunidade, também nós temos um ambiente disponível para desenvolvedores, para pessoas que querem desenvolver soluções em Linux e mainframe, em Linux One. Se alguns de vocês passaram no instante, pegaram um free trial de 120 dias para Linux One. Na verdade, é um ambiente compartilhado numa universidade nos Estados Unidos, onde são várias máquinas imperadores, que tem todo um ambiente de cloud disponível e de graça para vocês testarem sem nenhum problema. Aqui outro suporte também, nós temos o Linux Technology Center, que é o laboratório de Linux dentro da IBM, que também dá suporte aos ASVs ou a softwares. Caso vocês não encontrem nenhum suporte com ninguém, pode mandar um e-mail para mim. Tem o meu e-mail, eu consigo ajudá-los. Já ajudei muita gente, por exemplo, a portar sistemas para Linux e mainframe. Além de suportes de terceiros e produtos open source incorporados às distribuições, são suportados pela própria distribuição. Aqui também é um slide meio cheio, mas alguns dos relatos, depoimentos, por exemplo, do CEO do MariaDB Corporation, ou do CTO, fundador do Elastic. O que é isso, pessoal? São novos ASVs de open source, novas soluções open source, e deram depoimento porque não conheciam o mainframe, não conheciam o Linux One, e quando colocaram a solução dentro da nossa plataforma, notaram que é um pouquinho diferente das outras plataformas. Então, se a gente for ler tudo, fica meio ruim, mas só para vocês saberem que todo mundo, ou quase 100% de todos que apostaram em Linux One saíram contentes. Eu coloquei um slide interessante que foge um pouco de Linux One, mas é uma matéria do Fórum Mundial Econômico das 10 novas tecnologias que vão revolucionar o mundo em 2016. Vou passar rapidamente cada uma delas. Eu acho que é interessante a gente saber, e a IBM está junto dessas 10 tecnologias também, de alguma forma. A primeira dela, a gente está falando de IoT, né? Internet das Coisas. O World Economic Forum fala de nanosensores, ou internet das nanocoisas, que na verdade são sensores que ficam dentro, sensores minúsculos que ficam dentro dos humanos, dentro de aparelhos que são conectados à internet.
Nova geração de baterias, a próxima geração de baterias. Blockchain. Alguém sabe o que é blockchain, pessoal? Beleza. Blockchain, na verdade, é um termo que se originou do Bitcoin. Alguém sabe o que é Bitcoin? Acho que todo mundo sabe o que é Bitcoin, né? Então, blockchain é a rede que suporta o funcionamento do Bitcoin. Só que a IBM ou o mercado não está pensando em Bitcoin quando fala blockchain. O que envolve blockchain? Envolve certificação digital, envolve blocos de controle que são aprovados ou não pela rede. Então, envolve tudo. Por exemplo, eu posso usar blockchain para vender música ou para atualizar coisas, até mesmo transferir dinheiro ou não, fazer transferências em, por exemplo, cartórios. Por que assinar um contrato de compra e venda se eu tenho alguma coisa digital para fazer isso? Blockchain é isso. E, efetivamente, os bancos e as fintechs estão pensando com carinho nisso. Já tem muita coisa rodando nisso. Materiais de duas dimensões. Quando a gente fala impressão 3D, por que 2D, né? Então tem materiais como grafeno que podem ser usados para a produção de filtro de ar, água, além de baterias. Veículos autônomos, isso aqui também é legal. Recentemente, uma empresa imprimiu com uma impressora 3D um veículo autônomo. Quem viu essa matéria? Bem legal, né? Ninguém viu, mas ela viu. Mas na verdade, eles imprimiram em 3 horas e montaram em 10 horas um veículo, um ônibus. E é um ônibus autônomo, né? As pessoas entram e ele vai dirigindo sozinho. E é interessante que ele foi feito em 3 horas, impresso em 3 horas com impressão 3D. Chips em órgãos. Isso aqui também é legal. Eu nem sabia o que era isso, tá? Mas como está lá no reporte do Fórum Econômico Mundial, dizem que isso vai revolucionar a energia solar. É um novo material que ele é mais eficiente e mais encontrado do que o silício. Então é um material que vai ser bem legal para o futuro. Ecossistema de inteligência artificial. Isso aqui também é legal. Isso cai junto com a estratégia da IBM de Watson, ou computação cognitiva. Optogenética. Então, técnicas que combinam luz genética e bioengenharia. E engenharia de sistema metabólico. Então, essas foram as 10 tecnologias que o Fórum Mundial ditou como nova revolução para esse ano. Agora eu vou falar especificamente, como pouca gente falou que sabe o que é blockchain, eu vou falar um pouquinho. Blockchain, 3 palavras: redes, ativos e ledgers. O que é ledger? Ledger é um livro de registros. Como que funciona? Na verdade, funciona como uma rede onde os participantes ou nodes têm os seus ativos ou têm interesses com ativos em comum. E o Ledger é um sistema... Ledger é um livro de registros, digamos assim, que ele fica compartilhado. E cada mudança, ou cada adição, ou
coisa que entra ou que sai do blockchain, ele é aprovado por todos os participantes. Então, imagina que eu tenho um registro de banco, eu tenho um auditor do banco, e eu tenho também um intermediador. E eu tenho as partes que compram e que vendem, que usam serviços bancários, e todos eles têm acesso ao registro, automaticamente. O ponto focal, aqui como funciona. Tudo inicia num Node. Esse Node tem um ID, e é, na verdade, um certificado digital. Cada Node tem a sua ledger compartilhada. E os nodes, um ou mais de um nodes, formam uma rede. Os usuários de cada um dos nodes submetem as transações. Quando a transação é, digamos assim, certificada, é ok, ela é replicada para o blockchain, que é um bloco único, né? Então, é feito, no momento que todos dão ok, é feita a atualização no blockchain. O que tem a ver isso com Z, ou com Linux One? Criptografia. Lembre-se que eu tenho processadores criptográficos, né, que fazem só criptografia. Então, eu consigo 7 vezes mais throughput para fazer hashing ou aceleração criptográfica ou assinatura digital. Eu tenho algoritmos, por exemplo, de curvas elípticas que rodam na placa criptográfica e que são, digamos assim, suportados pelos organismos de certificação digital internacionais. Ou seja, aderem aos padrões internacionais de segurança. PKCS 11 e FIPS. E eu tenho também uma rede, pensa numa... Normalmente falavam que mainframe ou Linux One, agora não pode mais falar mainframe, né? Mas Linux One é bom por causa do I/O. Imagina, eu tenho 640 placas que eu consigo espetar na máquina e conectar no storage, conectar na SAN, conectar na rede. Tenho placas muito rápidas. Então, eu tenho uma capacidade de I/O muito rápido, muito eficiente. E ontem não, dia 14, ontem, a IBM lançou um comunicado oficial. Vocês não têm ideia, mas para a IBM lançar um comunicado oficial é muito, muito demorado. Porque envolve muitas coisas, envolve muita gente, muitos executivos, presidente, etc. E a IBM lançou um comunicado oficial, eu botei o endereço ali e o número dele, falando sobre blockchain no servidor mais seguro da indústria. Então, é o servidor que a IBM usa para fazer blockchain. Por quê? Porque é muito eficiente. Eu não vou usar o processador central para fazer criptografia, eu uso o processador que só faz criptografia para isso. Tem algumas demos aqui. Eu não vou acessar o YouTube, mas enfim. Essa demo aqui reúne uma série de soluções open source, desde Spark, Node.js, Docker, MongoDB, e ela faz uma análise financeira em tempo real. Ela foi montada e apresentada por uma IBM, uma funcionária da IBM. A gente tem o costume de falar IBMista, tá? Então, eu ia falar IBMista, mas vocês... Então, essa demo foi apresentada e a moça que apresentou ela gravou um vídeo muito legal. Se vocês quiserem assistir, é um vídeo muito, muito legal e envolve somente software livre, somente open source. Ele mostra com o mapeamento do globo aonde as transações financeiras estão sendo executadas, quando a transação está ok ou não ok. É muito legal. E tem uma outra demo
que também está disponível, não no YouTube, mas no endereço que eu coloquei aqui para vocês. Depois vocês pegam a apresentação, tem mais fácil, tá, pessoal? Mas o que é isso aqui? Isso é um sistema que foi feito para o caso dos Estados Unidos, né? Em 2014, houveram cerca de 850 milhões de americanos ou norte-americanos voando, ou cerca de 2,3 milhões de passageiros ao dia. Em um dia de viagem ruim, ou seja, aquela viagem que teve voo cancelado, ou que choveu, ventou, etc., cada passageiro gera mais ou menos 20 carregamentos de página, gerando mais ou menos 100 eventos web. Tá? Isso deriva um volume de tráfego de aproximadamente 4,6 bilhões de eventos web por dia. Então, o que foi feito? Foi também usando software livre, com MongoDB, acessando também sistemas de engajamento e banco de dados transacional. Foi colocado um círculozinho em cada um daqueles aeroportos de como que estava a saúde do aeroporto. Verde, amarelo ou vermelho. Na verdade, vermelho, parece um laranja, tá? Então, o pessoal de monitoramento conseguia monitorar real-time cada um dos aeroportos dos Estados Unidos, sabendo o que estava acontecendo. Lembrando que esse sistema só fazia análise de transação que não propriamente o órgão tinha controle. Analisava tweet, analisava Facebook, analisava dados externos. E fez um mapeamento, fazia um mapeamento real-time de todos os aeroportos. Por que Linux One, tá? Porque um sistema para suportar 4,6 bilhões de eventos web num dia tem que ter um throughput legal. Então, o pessoal fez essa solução usando Linux e mainframe. Tem que chegar mais perto aqui, o Wi-Fi não pegou. Aqui um pouquinho de performance, já que eu falei tanto que é tão bom, tão rápido, eficiente, eu trouxe alguns gráficos de performance, por exemplo, de MariaDB, Postgre, tem outros também, MongoDB. Se a gente for notar aqui, a gente tem performance na casa de 7 vezes mais, tá? Então, não é por acaso que o CIO do MongoDB falou que rodar MongoDB no Z, ou no Linux One, é legal. Esses dados de performance foram usados justamente daquele vídeo que tem anteriormente, que eu não abri o vídeo, mas daquela demo anterior. Pode passar? Só espaço. Mais dados de performance sobre Cloudante e Database as a Service, Docker. Então, a gente tem uma comparação com um processador Intel, o último processador Intel, Haswell, contendo 4.096 containers, o dobro de performance. Node.js, também JavaScript. Uma das particularidades do mainframe é que ele tem uma escalabilidade boa. Normalmente, a gente, digamos assim, se eu tenho um throughput com 2 processadores, se eu coloco 4 processadores, é linear. Ele é o dobro da performance. E isso vai acontecendo na medida que eu vou colocando mais recurso. Então, se vocês notarem os gráficos ali, que tem alguns gráficos que é números de cores, pode ver
como é linear a escalabilidade em termos de throughput versus número de processadores. Spark, também a mesma coisa, número de... É sempre linear, tá? Eu vou colocando mais recurso e muita gente pergunta, porra, mas eu preciso de um mainframe, o mainframe é muito caro. Acho que depois, na hora, quando... Imagino que vai ter uma pergunta dessas no final. O mainframe depende, tá? Tem mainframes que não são caros. Para isso, a gente lançou uma máquina que só roda Linux. Então, o custo dela, o custo de produção e de comercialização foi reduzido. E cada mainframe é feito especificamente, é personalizado para o cliente. A gente não vende um mainframe maior ou menor do que o cliente precisa. Então, é exatamente do tamanho que o cliente precisa. E a gente sempre, para todas as soluções, dificilmente a gente, se faz um TCO correto, a gente fica abaixo ou mais caro do que a plataforma competitiva. Esse aqui é legal, eu tenho uma placa dentro do mainframe que é chamada ZEDC. Ela faz só compactação. Ela só roda código. Eu posso fazer offload de todo o zip ou gzip para essa placa. Então, eu não ocupo o processador central. Além de reduzir o tempo de processamento, o tempo de compactação, eu reduzo também os ciclos do processador central. Então, imagina se eu vou fazer uma solução que ela só vai usar compactação. Eu não vou precisar de centenas de processadores centrais. Eu vou precisar de 1 ou 2 processadores centrais e eu coloco o resto, toda a capacidade, em placas de compactação. 7 vezes a redução do elapsed time para comprimir um database de MongoDB. Nós fizemos alguns testes internos no laboratório. Essa placa chegou a ficar 1000 vezes mais rápido para algumas operações de compactação do que o processador normal. Agora tem mais um vídeo, pessoal, bem legal. Não sei quanto que está o tempo. Faltam 15 minutos. 10. Esse vídeo, eu não sei se... Imagino que a maioria de vocês já passou lá no stand da IBM. A IBM está há 1 ou 2 anos, né? Lançou uma plataforma chamada plataforma cognitiva. Computação cognitiva. Então, esse é um vídeo que demonstra um pouco sobre o que é a plataforma cognitiva da IBM. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você. Treinar você. Melhorar você. Instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. Esse vídeo é muito legal, pessoal. É importante saber que o Watson ele é um sistema que aprende. Ele é diferente das outras soluções cognitivas, porque ele aprende e ele usa mecanismos ou APIs de desenvolvimento cognitivo. Então, com o passar do tempo, ele vai aprendendo e vai se tornando
mais eficiente. Nós temos alguns clientes já com Watson em produção. Tem, por exemplo, hospitais nos Estados Unidos que usam para fazer a triagem. Quando um paciente chega no hospital, ele é atendido por uma enfermeira, e a enfermeira lança todo o prognóstico, enfim, o diagnóstico não, lança toda a ficha no sistema do Watson. E quando o paciente é atendido pelo médico, o médico, antes de atender o paciente, ele olha na tela, no monitor do computador e vê o que o Watson acha que o paciente tem. O Watson está sendo treinado. Ele dá, no mínimo, ele dá sempre 3 opções. As 3 principais patologias, digamos assim, do paciente. E, obviamente, é o médico quem opta pelo diagnóstico certo. Mas é importante falar porque é a nova era tecnológica. A computação cognitiva está presente hoje. Quem usa iPhone já falou com a Siri um monte de vezes. Quem usa Android já falou com, acho que é o Google Now, né? Um monte de vezes e viu que o futuro caminha para isso. Então, eu não sei, minha apresentação acabou, pessoal, mas tem perguntas? Eu tenho brindes para quem fizer perguntas, tá? Opa! Oi, meu nome é Thales. Não é pelo brinde, não, mas... Opa! Só uma dúvida. Vai ganhar igual, não tem... No final. Você falou do Watson, acho bem legal, já fiz algumas disciplinas na minha faculdade sobre esses sistemas de recomendação na área de biomedicina. Uhum. E eu queria saber do Watson, eu já li algumas coisas a respeito. Você sabe me dizer a porcentagem de precisão que ele possui hoje em dia? Assim, nesse caso aí da área da biomédica? Nesse case, assim, do hospital? O Watson ele é programado para dar respostas ou sugestões somente quando ele tem acima de 60% de certeza. Então, no caso nesse específico caso, a maioria das 97%, 96%, 95% de assertividade. E ele está evoluindo. O Watson, ele não... Por exemplo, nós da IBM também usamos o Watson para pesquisas, para suporte à TI. Por exemplo, quando eu tenho um problema de rede no meu notebook da IBM, eu posso perguntar para o Watson qual o problema, o que ele me recomenda. E à medida que ele vai acertando, ele vai ganhando um ticket de assertividade, vai evoluindo e vai acertando cada vez mais. Mas ele tem também, é importante falar também que o Watson precisa de um curador de dados. Alguns de vocês acho que lembram daquele sistema da Microsoft, né? Que ele era racista, não sei o que mais. Exato. Então, o que aconteceu? Quem treinou ele não foi um cara legal. O cara treinou ele dizendo que ser racista é legal, que software proprietário, estou inventando, mas, enfim, é necessário um curador de dados, um cara que diga para o Watson se o que ele pensou é certo ou não é. Então, ele usa na base de algoritmo supervisionado, então. Exato. Se você quiser, tem no Bluemix, tem o Watson, e eu não sei quantos dias tem um trial de Bluemix de 30 dias. Tem um conjunto muito grande de APIs, inclusive APIs cognitivas de Watson, que estão disponíveis no Bluemix. Então, por exemplo, NLC, Dialog, enfim, outras, reconhecimento de imagem. Se vocês lembram do primeiro vídeo, tinha um mapeamento facial de uma guria, tinha também entender expressões ou gírias. Esses dias nós fizemos um teste com o Watson, ele já era gaúcho.
Eu dizia, e aí, Watson, como é que tá? Tudo legal, tchê? Então, ele vai aprendendo e precisa efetivamente de um curador de dados. Mais perguntas? Oi, eu tenho uma pergunta a respeito do Linux One. Tu falou que ele tem as placas para fazer a compactação ali dedicadas. Tem alguma API específica que eu tenho que usar? Tanto essas placas quanto a parte que faz a criptografia, ele faz isso automaticamente ou eu tenho que adaptar? Tem um driver específico, tá? Que é disponível, por exemplo, para criptografia eu uso uma library chamada libca. Libica. E para compactação e descompactação, para usar a placa, eu tenho outra biblioteca, mas basicamente eu digo para o meu sistema que ao invés de ele usar a biblioteca standard, ele vai usar a biblioteca tal. E daí ele já usa a placa criptográfica ou a placa de compactação. Todas essas features a gente tem acesso nesse trial que a gente tem. Tem alguma limitação de desempenho da máquina ou a gente tem acesso total? Não, tem acesso total. Tá bom, obrigado. Se você não tiver acesso, tu me fala, tá? Porque daí eu entro em contato com o pessoal lá. Mas é interessante. Eu, por exemplo, eu tenho eu ia colocar uns slides de um blockchain rodando, para vocês verem que, cara, toda a linha de código do blockchain é só certificado, só hash, chave criptográfica, hash. Eu ia colocar, enfim, ia ficar meio grande a apresentação, mas resolvi não colocar. Oi, aqui. Oh, lá fora. Meu nome é Elvis. Queria saber assim, se o Watson, a IBM está desenvolvendo ele para algum nicho específico de negócio, sei lá, saúde, informática, ou se é alguma coisa mais genérica assim que pode usar em qualquer área, assim. Pode usar em qualquer área. Eu tenho bancos usando para fazer atendimento em call center. Nós, IBM, estamos usando para fazer atendimento a call center de TI. Eu tenho vários casos. Tem na medicina, tem na área jurídica. Imagina os advogados, quando recebem o processo, já sabem, já está formatada a resposta para o juiz. Então, tem várias aplicabilidades. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Marcos. Pergunta com relação ao produto. A gente viu nos slides ali várias distribuições e banco de dados que ele é compatível. A IBM, por si só, ela disponibiliza ao cliente um em específico ou deixa a cargo do cliente isso? Não, o cliente escolhe. Na verdade, todos os bancos de dados... Imagina um banco de dados, por exemplo, o DB2 ou Postgres. DB2 é suportado pela IBM. Postgres é suportado pela comunidade. O fato de a IBM colocar no slide que Postgres é suportado é porque ela viu que não dá problema, que apostou que o Postgres funciona legal. Mas, agora, como que eu instalo o Postgres, por exemplo, no Ubuntu? apt-get install Postgres. No Red Hat, yum install. No OpenSUSE, uso o YAST. E assim por diante. Matheus. Últimas duas perguntas, tá? No caso de migração de plataforma x86 para o Linux One, qual o tipo de treinamento que os profissionais de administração necessitam? E se tu já viu algum caso que foi portado um software que a empresa desenvolveu ou alguma aplicação específica que não é open source ou que não foi proveniente da IBM para S390, né? S390. Isso. Sim, assim, a IBM, normalmente, quando o cliente faz uma escolha por descobrir a plataforma Linux One ou descobrir Linux em mainframe, a IBM apoia tanto na migração quanto na pré-definição. E eu já tive vários casos, por exemplo, de banco de dados, Oracle, sendo migrados, aplicações Java,
Tinha um cliente que usava Java em Intel e foi migrar para o Java do Linux do mainframe. E não teve problemas, a única diferença é que ele teve que usar o Java nativo o Java da IBM, porque não tem Java Oracle Sun para S390. Mas normalmente não tem problema, tá? E se eu uso standard da linguagem, por exemplo, Java ou PHP, eu não uso coisas, não invento muito, a taxa de erro é mínima. Ótima pergunta aquele. Últimas duas, vai. O mainframe é conhecido muito por rodar COBOL, né? Isso. E esse aí roda algum COBOL? Né? Roda COBOL de Linux. Mesmo não é o COBOL de ZOS, tá? Tem o ZOS COBOL e tem COBOL, por exemplo. Mas é compatível? Sim, totalmente compatível. A lata é a mesma lata que roda o ZOS com COBOL. Mas eu rodo só Linux nessa máquina. Então eu tenho que usar outro compilador, tenho que usar um Microfocus, um COBOL IT, um COBOL da vida. Até tem Open COBOL. Sim. A última. Minha pergunta está mais relacionada a hardware. A IBM, a novidade do Open Hardware, uma tendência, a IBM tem investido no processadores, a questão de abertura. Mas o outro lado de memória, chipset, que a IBM, na verdade, não é o foco da IBM, mas que está envolvido a todo o conjunto computacional, hardware. Como que é o investimento, se tem investimento nesse sentido na área aberta? Tem. Especificamente para Linux One, a IBM investe em Linux, distribuições Linux, desde 2000, lá vai cacetar, 2000 bolinha, ou 1900 e bolinha. E tem centros específicos, tem, por exemplo, a LTC, eu tenho um laboratório na Alemanha, tenho um laboratório nos Estados Unidos, que trabalham junto com as distribuições, com as principais distribuições, no caso Ubuntu, Red Hat e SUSE, desenvolvendo. Para quê? Para que quando a gente lance uma máquina, por exemplo, lança uma placa de criptografia nova, a próxima distribuição já venha entendendo como esse novo diferencial, esse novo hardware funciona e como melhor usar. E tudo isso é open. Tudo, por exemplo, essa Libica é open source. Não é um código. O código foi desenvolvido em parceria com a IBM, mas não é da IBM. Beleza, pessoal. Obrigado por todos aí.